A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Estamos falando sobre como receber o seu retorno ao dar, como receber de Deus. Muitas vezes, sempre ensinamos sobre dar, e com razão, não há nada de errado nisso, mas estamos empenhados em entender como receber de Deus. Quantos querem saber como receber? Glória a Deus, eu também. Por isso é que eu fico impulsionado na palavra de Deus para estudar as coisas. E eu tenho recebido algumas coisas realmente boas. Eu acredito nessas coisas, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Essas coisas são relevantes e pertinentes a você, para o dia de hoje, nesta hora. Isso não é uma lição de história antiga, glória a Deus. Isso é algo que você precisa esta noite. É uma palavra de Deus para você, para esse momento exato, glória a Deus. Então, vemos aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, começando do verso 1, e Jesus começou outra vez a ensinar à beira-mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que ao semear, alguns caíram à beira do caminho, e vieram as aves do céu e as devoraram. E algumas caíram em lugares pedregosos onde não havia muita terra, e imediatamente brotaram porque não havia terra profunda. E notem, brotaram rapidamente porque não havia terra profunda. Isso foi algo que observei recentemente depois que o Senhor me trouxe essa passagem. Eu estava trabalhando no meu quintal. Eu não sei quantos aqui cultivam no quintal, e se você faz isso, gosta mais do que eu, com certeza, mas se quer ter um quintal bonito, alguém tem que trabalhar nele. E nesse caso teve que ser eu. Bem, eu estava dirigindo na minha garagem dia desses, percebi algo. Cerca de, não sei, uma semana, 10 dias, eu estava tirando as ervas daninhas do jardim que temos na frente de casa. Então foi apenas alguns dias, eu estava passando pelo caminho na garagem, e eu notei aquelas ervas daninhas estranhas que tinha crescido, e aquela coisa tinha crescido, sei lá, na altura do joelho já. E com certeza cresceu rápido, porque uma semana antes eu havia retirado todas, arrancado tudo que não deveria estar ali, e em menos de uma semana aquela coisa cresceu e já estava na altura do meu joelho. Então eu agarrei, puxei aquilo, e o talo era bem grosso, era provavelmente, eu não sei, talvez, sei lá, era bem maior do que os talos das flores que vemos comumente, sei lá, talvez da grossura de um daqueles lápis grossos que as crianças usam na escola. Então eu agarrei e puxei, eu achei que aquilo ia ter alguma resistência, mas eu puxei, e embora fosse bem grande e chegasse já na altura do joelho, eu puxei e aquilo saiu facilmente. Eu olhei para aquilo e as raízes eram virtualmente inexistentes, Só tinha um pouco, algo bem pequeno, uma pequena propagação de raízes. E eu notei algo ali, todo o crescimento daquela planta, tudo que ela germinou, todo o seu crescimento estava para cima do solo. Temos falado da importância das raízes. E porque ela não tinha nenhuma raiz, não foi nenhum problema quando eu tentei arrancar, eu apenas dei um pequeno puxão e ela saiu completamente do chão. Agora, você não faz isso com uma árvore da mesma forma, por quê? Porque uma árvore do mesmo tamanho coloca muito do seu crescimento na parte subterrânea. Cristãos precisam aprender isso. Só porque algo está acontecendo para fora não significa necessariamente que há alguma raiz por baixo. Eu já observei isso, eu não entendo por que as pessoas ainda caem nisso. Todo tipo de doutrina da moda que aparece, só porque alguém faz muito barulho e tem muito frenesi a respeito daquilo, muita gente vai atrás. Não há substância, não há profundidade, não há verdade naquilo, mas só porque há algo externo, alguma manifestação, algum tipo de pirotecnia, algum espetáculo acontecendo, as pessoas se jogam nisso. Lembrem-se, qualquer coisa que seja sólida e estável vai crescer um pouco mais devagar porque está criando raízes. Glória a Deus. Aleluia, você pode dizer amém? Bem, tivemos um pequeno desvio, mas foi necessário. E ele diz que, porque não havia profundidade, brotaram rapidamente.
Verso 6, mas saindo o sol, queimaram-se, porque não tinham raiz, murcharam-se. A mesma causa que as fez crescerem rápido, também fez murchá-las rápido. Verso 7, e outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram e não produziram fruto. E outras caíram em boa terra e deram fruto, vingando e crescendo, e produziram algumas 30, algumas 60 e outras 100 por um. E ele disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O verso 10 é muito importante. Embora Jesus não tenha falado aqui, é um verso-chave, algo que você precisa aprender. Diz, e estando ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam-lhe acerca da parábola. E Jesus disse-lhes, a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo possam ver e não percebam, e ouvindo possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles se convertam e seus pecados devam ser perdoados. Agora, por que Jesus disse isso é dado a vocês entender e não aos outros de fora? A razão pela qual foi dado a eles entender do que tratava aquela parábola foi porque eles pediram a Jesus para explicar a eles. É simples assim, irmãos. Deus não escolhe algumas pessoas e derrama revelações profundas sobre eles e retém de outros. Não é Deus quem escolhe. Jesus disse, respondendo a eles, quando perguntaram sobre a parábola, ele disse, é dado a vocês saber? Porque foi dado porque pediram. Jesus disse, peçam e lhes será dado. E isso não inclui apenas dinheiro, não inclui apenas cura, não inclui apenas salvação ou novo nascimento ou enchimento do Espírito Santo, mas também inclui revelação, conhecimento e iluminação da palavra de Deus. Sempre que eu ouço alguém dizer, sabe, eu leio a Bíblia, mas não consigo entender, eu sei que aquela pessoa ainda não pediu por isso, porque se você pedir, você receberá. Se você pedir ao Senhor para revelar a palavra, Ele o fará. De fato e de verdade, um dos principais ministérios do Espírito Santo é nos guiar e nos liderar em toda a verdade e trazer à nossa lembrança as palavras do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então não use isso como desculpa. Não olhe para a Bíblia e diga, sabe, é difícil de entender algumas dessas coisas, eu não entendo o que estou lendo. Bem, pare e ore, diga, Senhor, me ensine sua palavra, me revele sua palavra e Ele o fará. Glória a Deus, lembra que Jesus disse, vocês não recebem porque não pedem? Na verdade, foi Tiago que disse, mas estava falando por Jesus, glória a Deus. Certo, vamos continuar lendo, versículo 13. E ele disse-lhes, não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as palavras? O semeador semeia a palavra. E estes são os que estão à beira do caminho, nos quais a palavra é semeada. Eu vou pular aqui. Para o verso 25, ele dá uma explicação sobre os diferentes tipos de solo. Nós já vimos isto. Verso 21, e ele lhes disse, vem uma vela para ser colocada sobre um alqueire ou debaixo da cama e não para ser colocada sobre um castiçal? Porquanto não há nada oculto que não será manifesto, nem coisa alguma foi mantida em segredo, senão para que se torne pública. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 24, e disse-lhes, fiquem atentos ao que ouvis, com a medida com que medis, vos medirão a vós, e a vós que ouvis ainda mais será dado. Vamos voltar um pouco para o verso 24, porque é um versículo muito, muito importante. Mas antes, vamos para o verso 26, ver outra coisa que Jesus disse. E ele disse, assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra. E vai dormir e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda. Quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, ele cresce e torna-se a maior de todas as plantas e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, eu li essas passagens para vocês porque eu quero que vocês notem algo que ele fala aqui. Ele fala sobre a semente. Certo? Ele fala sobre o solo. Ele fala sobre o aumento. Ele diz que todo o reino de Deus opera neste princípio, plantar a semente ao solo e colher um aumento ou ter uma colheita. Eu quero parar aqui por um minuto e falar sobre algo com vocês. Muitas vezes, quando ficamos aqui antes do culto ou durante o culto e recebemos ofertas, usamos as Escrituras, Lucas 6:38, 2 Coríntios capítulo 9, várias passagens que usamos para falar sobre dar e receber, semear e colher e por aí vai. E tudo isso está certo porque tudo funciona seguindo o mesmo princípio,
Mas você precisa saber, se já não sabe, que existem áreas diferentes no dar. A Bíblia fala principalmente sobre duas áreas totalmente diferentes e distintas do dar. Uma delas é o dízimo e a outra é dar ofertas. E elas não são a mesma coisa. Muito embora tudo funcione pelo princípio de semear e colher, ainda assim não são a mesma coisa. Dar o dízimo é algo que você não tem que ter nenhum tipo de instrução especial de Deus para fazer porque está na Bíblia. Sabe, a Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia diz que, na verdade, quando você retém o dízimo, você rouba a Deus. A Bíblia também diz, no capítulo 3 de Malaquias, que reter as ofertas também é roubar a Deus, mas aí está numa categoria um pouco diferente, é um nível um pouco diferente. Deus é muito explícito sobre o dízimo. Ele diz que o dízimo consiste em 10% de todo o seu aumento, de todo o seu lucro, e isso pertence a Deus. Onde você dá o dízimo, bem, o dízimo vai para a igreja local, onde você está sendo alimentado. O dízimo não serve para ajudar seu cunhado desempregado. Nada de errado em ajudar o cunhado, mas você não faz isso com o dinheiro de Deus, ou seja, Deus diz que o dízimo pertence a Ele. Entende? E não cabe a você fazer o que lhe agrada ou o que você acha que é melhor fazer com o dízimo. Isso vai para onde você está sendo alimentado. Repitam, alimentado. Glória a Deus, onde você está sendo espiritualmente alimentado. É o que você chama de igreja local. Entende? Amém. Todos devem ter uma igreja local. Eu não digo que todo mundo deve vir para esta igreja local, mas deve ter uma igreja local. Glória a Deus, porque se não tiver, você estará desobedecendo a Deus. Ele diz, e não deixeis de congregar-vos. Amém. Glória a Deus. Então, voltando um pouco aqui, lemos em Marcos capítulo 4, com a mesma medida que medis, vos medirão também. Entenda o seguinte, e eu estou me adiantando um pouco, mas é o Senhor que está me guiando nisso. Percebam o seguinte, que Deus deixa a determinação de como você vai andar nesta vida total e completamente para você. Ao contrário da opinião popular, não é muito popular com Deus, mas é comum em vários círculos. Não é Deus quem faz as escolhas. Deus deixa isso para você. Lembre que Ele disse que todo reino opera assim, e Ele disse, com a mesma medida que medis, vos medirão também. É você quem faz a medida. É você quem determina a medida. Como assim medida? Bem, tudo sobre o que podemos falar nas coisas de Deus terá uma aplicação aqui. Quanta importância você dá à palavra de Deus, este é o tanto de peso que a palavra de Deus terá em sua vida. Se você pega uma passagem e diz, isso é muito legal, e trata isso como sendo nada, você está medindo com uma certa medida no que diz respeito à palavra de Deus, e é esse tanto de bem que ela fará a você. Na verdade, o que acontecerá é que, por negligenciar a palavra de Deus, o oposto, a maldição, virá à sua vida por causa da forma como você mediu ou falhou em medir a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo? Agora, Jesus está especificamente falando aqui, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, sobre semear e colher. Ele está falando do semeador que saiu a semear. Bem, por causa do contexto, podemos entender o que significa quando ele diz, com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Ele está falando sobre dar. Na verdade, a tradução de Moffat diz o seguinte, ele diz, a medida que vocês usam para os outros será usada para vocês mesmos e vocês receberão um extra. Eu vou ler de novo, quero que vocês entendam. Ele diz, a medida que vocês usam para os outros será usada para vocês mesmos e vocês receberão um extra. E quando eu falo sobre dar, não estou falando só sobre dinheiro. Estou falando sobre dar qualquer coisa. Você dá problemas às pessoas e a forma como você lida com as pessoas vai voltar para você e você receberá um extra. Você receberá mais problemas do que deu a qualquer pessoa. É uma lei. Não é uma opção. Não é algo que, sabe, talvez eu escape dessa vez. Não, é uma lei, funciona toda vez. Tudo que você entregar será dado de volta a você com um extra. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse, deem, em Lucas 6,38, e será dado a vocês. Não a mesma quantidade que você deu, mas boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Os homens vos darão. Ora, certamente Jesus estava encorajando pessoas a darem coisas boas para colher coisas boas, mas funciona em todas as áreas. Funciona em todas as áreas. Se você dá contenda, sua vida será mais cheia de contenda do que qualquer um que conheça. Se você dá críticas,
Você será a pessoa mais criticada da cidade? Você dá amor e você terá pessoas te perseguindo para realizar atos de amor para com você, para te abençoar, para serem boas e agradáveis com você. Você fala coisas boas dos outros e as pessoas falarão coisas boas de você. É claro, não todo mundo, mas algumas pessoas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não estou falando que todos vão falar bem de você. Jesus disse, tenham cuidado se todo mundo fala bem de você. Não queremos as pessoas más falando bem de nós. Queremos? Glória a Deus. Não. Estamos falando do que diz respeito a pessoas boas, mas o ponto aqui é, do verso 24, com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Isso é universal. Isto é universal, glória a Deus. Funciona em qualquer área. Como eu disse, há diferentes tipos de dar, assim como há diferentes formas de viver a sua vida. Glória a Deus, mas na área do dar, tenha em mente que há dois lados, há dois tipos de dar. Há o dízimo e há as ofertas. Glória a Deus. Agora, as ofertas, é disso que eu quero falar com vocês hoje, e a razão para tal é porque eu quero que vocês consigam distinguir, porque, como eu disse, o dízimo, Deus é muito claro sobre ele na palavra. O dízimo vai para a igreja local, o lugar onde você é alimentado. Ofertas, por outro lado, podem ir para outros lugares. Claro, você pode dar ofertas na sua igreja. Projetos aparecem, boas obras aparecem. Você dá ofertas para cada projeto. Mas, na verdade, qualquer coisa que você dá, acima e além do dízimo, constitui uma oferta. E há várias direções diferentes para onde a oferta pode ir. Eu quero que vocês tirem as suas mentes agora do dar à igreja, e eu quero que vocês reconheçam aqui que eu estou falando sobre dar a Deus, certo? Quer vá para a igreja ou não, você ainda assim está dando a Deus em certo sentido. Por exemplo, se você dá a uma pessoa pobre, que não tem nada a ver com a igreja, a Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. E aquilo que lhe houver dado, Deus lhe pagará de volta. Então veja, Deus está envolvido em uma transação mesmo fora da igreja quando você dá para o pobre. Você pode dizer amém? Se você dá para o seu cunhado quando ele está desempregado, entende, você dá de coração puro pela razão certa. Aqui de novo, você está fazendo algo como para o Senhor e você está envolvendo Deus no que está acontecendo. Deus está se envolvendo na multiplicação daquela semente, se envolvendo no recebimento do seu retorno. Você pode dar a outros ministérios? Na verdade, a Bíblia nos ensina que devemos fazer isso, devemos dar suporte, mais do que apenas em nossa igreja, devemos estar envolvidos em outros ministérios que estão fazendo coisas boas. Jogue o seu pão na água e ele retornará para você depois de muitos dias, glória a Deus. Jogue uma semente em cada lugar que você puder e em cada oportunidade, em cada área que você puder. Outra área que encontramos está em Gálatas capítulo 6, a Bíblia diz que sempre que tivermos oportunidades, devemos fazer o bem a todos os homens, especialmente aqueles que são da família da fé. Certo? Ora, a família da fé já é outra área, está além dos pobres, não está só limitada a outros ministérios. É claro, outros ministérios podem estar incluídos nisso, até sua igreja pode estar incluída nisso, mas a família da fé é algo maior e mais amplo do que apenas uma organização. Eu vou falar disso hoje, vou te mostrar aonde eu quero chegar. Glória a Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. E veja algo aqui. 2 Coríntios, capítulo 9. Essa é uma passagem que usamos várias vezes quando falamos de dar e receber. E eu quero chamar a sua atenção outra vez porque ele usa as mesmas palavras, as mesmas ilustrações sobre plantar e colher. Começando no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: mas digo isto, o que semeia esparsamente, colherá esparsamente, e o que semeia abundantemente, colherá abundantemente. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não como à vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador, e Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em toda boa obra. Verso 10, ora aquele que ministra semente ao que semeia, também ministre o pão para alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas para toda generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus. Agora eu quero que notem, ele está falando sobre semear, está falando de colher,
Ele usa o termo: se você semeia com abundância, colherá da mesma forma. Se semeia esparsamente, colherá da mesma forma. Você vê, de acordo com a medida que você determina, de acordo com a medida que você decide. Deus não te disse, Ele disse o que vai acontecer, dependendo do que você fizer, mas Ele não te disse o que fazer. Você entende? É você que mede isso. Ele não diz que você está em pecado se semear esparsamente. Ele só diz que você colherá esparsamente. Então você determina a medida. E essa medida será usada para você, não para Deus. Glória a Deus. Agora, como eu disse, falamos sobre isso e eu estou fazendo referência ao capítulo 6 do livro de Gálatas mais uma vez, onde ele disse, os da família da fé. A família da fé, eu falei disso algumas semanas atrás, compartilhamos algo, e mais isso está em meu espírito. Eu fico pensando nisso, a família da fé, a família da fé, a família da fé. Senhor, o que é que você está tentando me dizer? E outro termo que vem voltando ao meu espírito é o termo boa terra. A expressão boa terra. Veja, tem várias coisas diferentes que você pode fazer. Muitas formas diferentes de dar, muitas formas diferentes de ser uma bênção, mas Deus continua trazendo de volta o conceito, a ideia de um homem que é um fazendeiro. E ele fica plantando suas sementes porque ele quer uma colheita específica. E um fazendeiro esperto conhece formas de produzir uma grande colheita porque ele é experimentado e porque ele sabe ler alguns sinais e ele sabe quando plantar e ele sabe onde especificamente plantar e ele sabe o quão profundo plantar. E Deus vem falando isso ao meu espírito, tem gerado essas impressões dentro de mim sobre isto. Filho, você pode receber uma medida maior se você tratar suas finanças como um fazendeiro trata sua semente, e você aplicar os mesmos princípios, os princípios da palavra de Deus, você pode melhorar o seu quadro financeiro. Você pode aumentar o seu padrão de vida. Deus enviou Jesus para morrer para aumentar o meu padrão de vida. Glória a Deus, eu sei qual é a vontade dele. Mas o que eu faço quando estou por aqui? Eu fico apenas andando ao léu, sabe, esperando que as coisas que eu faço aconteçam? Ou eu tiro um tempo para aprender de Deus, tirar alguma sabedoria e visão do Espírito de Deus e em seguida agir de acordo? Bem, Deus tem falado comigo o tempo todo sobre isso. Boa terra, boa terra, boa terra. Eu já disse a vocês, ministros da fé são uma boa terra. Porque quando você dá a um ministro da fé, então você não só põe sua fé para funcionar, crendo em Deus para o retorno, mas também aquele que recebe, crendo em Deus em seu favor, você pode ver como isto dobra os seus esforços e aplica a fé dos dois lados, não é? Certamente, sempre que o Senhor falar para você dar algo numa direção específica, será uma boa terra, porque Deus nunca te dirá para fazer algo que vai te custar, é sempre para te prosperar. E eu lembro da mulher viúva de Sarepta, quando o profeta Elias foi enviado até lá, e ele foi até a mulher e disse, asse-me um bolo. Ela estava pronta para fazer seu último bolo e ela e o seu filho não tinham mais nenhuma esperança. A palavra do Senhor veio até ela. Ela fez o que o Senhor disse, ela deu, e a farinha dela não acabou e o azeite dela não acabou. Durante toda a fome, Deus os sustentou sobrenaturalmente, entendem? Bem, ela agiu em resposta à palavra de Deus, e aquela era certamente uma boa terra e produziu espetacularmente uma colheita sobrenatural. Então, eu estou sempre buscando uma boa terra. Uma das coisas que me mexe, eu estava falando com um ministro amigo meu, estávamos discutindo algumas coisas sobre finanças, falávamos sobre o dar, todos cremos no dar, eu creio no dar, você acredita no dar? Se você vem para cá, se você lê a sua Bíblia, então você acredita no dar. Falávamos sobre isso e ele começou a falar sobre algumas áreas onde ele havia dado, direções que ele teve. Ele falou de um amigo dele que não estava no ministério, ele deu apoio àquele homem porque era amigo dele. E aí eu acabei fazendo essa pergunta, eu perguntei, é uma boa terra? Alguém ser o seu amigo automaticamente torna ele uma boa terra? Porque você gosta de alguém, isso automaticamente faz dessa pessoa uma boa terra? Não necessariamente. Não necessariamente. Outra vez, vamos voltar para a palavra, o que a palavra diz? A Bíblia diz para fazermos o bem quando tivermos oportunidade aos da família da fé. É uma das primeiras coisas que eu quero saber, particularmente no que diz respeito ao ministério. Esta pessoa é da família da fé, é uma pessoa que é um homem ou mulher de fé, é alguém que opera o seu ministério a partir da fé, é alguém que está exercitando fé para alcançar os perdidos, para que as pessoas sejam cheias do Espírito.
para curar pessoas. Ouça com atenção, eu não quero enganar ninguém ou fazer soar como se eu estivesse falando mal de alguém, mas se alguém se levanta e prega contra uma parte do Evangelho, isto não é fé. A cura é tão parte do Evangelho quanto o novo nascimento é. Então, se alguém se levanta e diz, nós cremos no novo nascimento, mas essa coisa de cura é do diabo, ou cura é coisa do passado, ou que milagres não são mais para hoje, são coisas dispensacionais que já cessaram, isto não é fé. Não edifica a fé das pessoas para receberem a Deus. Eu não vou dar dinheiro para um ministério como este. Você faz o que quiser, mas eu procuro uma boa terra. Eu busco uma boa terra, eu busco pessoas que pregam a mensagem que Jesus pregou. Eu busco pessoas que preguem a mensagem que Paulo pregou. Paulo disse, a palavra da fé que pregamos. Eu estou buscando pessoas que preguem o que Paulo pregou, a palavra da fé. Vocês ainda estão aí? Glória a Deus. Eu procuro pessoas que estão ensinando que o sangue de Jesus é tão válido, é tão vital e poderoso como era há 2000 anos atrás. Em qualquer área da vida. É por estes que eu procuro, pelos da família da fé. Você está aqui? Então aquele ministro me disse que ajudou o outro homem porque eu conhecia e era amigo dele. E quando começamos a falar, eu fiz essas perguntas. Ele é uma boa terra? E quando comecei a falar, algumas coisas foram mexidas dentro de mim. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me mostre o que é uma boa terra. Evidentemente, Deus está interessado em boas terras. Porque ele disse lá no capítulo 4 de Marcos, estas são aquelas semeadas em boa terra, são as que produzem bom retorno, algumas a 30, algumas a 60, algumas a 100 por um. São estas. Sabia que isso funciona na cura tanto quanto no dinheiro? Semear uma boa semente numa boa terra. É engraçado. Sabe, a média das pessoas pensam no dar e no receber financeiramente. Elas fazem as coisas nas suas vidas, classificando as coisas por áreas. Por exemplo, fazem algo nos seus negócios, no seu trabalho, classificam isto. Na sua vida social, classificam. E cada coisa parece ter uma pequena caixa onde aquilo fica contido. Mas você entende que a sua vida não é uma série de pequenas caixas? É uma única coisa, incluindo tudo, uma unidade singular? E você não pode pegar uma parte da sua vida e desassociá-la do resto dela sem afetar o todo? Então, o que você faz com o seu dinheiro tem sim a ver com quão saudável você está na área de saúde? Você não separa os dois? E eu não estou falando sobre comprar a bênção de Deus, eu estou falando do fato de que sua vida é a sua vida. É tudo uma coisa só. E você não pode fazer algo numa área da sua vida sem afetar todas as outras áreas da vida. Então, se sua casa financeira está em ordem, você não sabe que isso vai adicionar, melhorar a qualidade de todas as outras áreas da sua vida? Glória a Deus. Boa terra. Eu disse, Senhor, o que você está me dizendo? O que é boa terra? Me mostre boa terra. E sabe o que o Senhor começou a me mostrar? Uma das áreas de boa terra que você raramente ouve pessoas falando, particularmente pregadores. E se você não ouve pregadores falando sobre isso, eu falo aqui para vocês. Eu vou compartilhar algo aqui que talvez você não ouça em outro lugar, mas você precisa saber disso. Uma área de boa terra que eu acho que comumente é deixada de lado é a seguinte. Pelo fato dos pregadores, na maioria das vezes, e eu não estou falando mal deles, eu sou um deles, vocês entendem? Mas muitas vezes os pregadores falam de algo, de construir algo no qual eles estão envolvidos, então é sempre o dar vindo de você para eles. Embora esteja certo, eu não estou dizendo que há algo errado, é certo, você tem que fazer isso, o dízimo é da igreja, o dízimo é de Deus. Mas há outras áreas do dar além do dízimo, há as ofertas. Existem outras doações. E aqui está uma área do dar para a qual eu quero que você acorde e comece a vê-la pelo que ela é. Boa terra. Amigos, não há nada melhor do que a sua própria família. Maridos, você não encontrará a melhor terra do que a sua esposa. Esposas, você não encontrará melhor terra do que o seu marido. Não há terra melhor do que esta. Agora, com isso em mente, vamos voltar aqui para 2 Coríntios, capítulo 9.
Note o que ele diz no verso 6, mas digo isto, aquele que semeia esparsamente também colherá esparsamente, e aquele que semeia abundantemente também colherá abundantemente. Cada homem dê conforme propôs no seu coração. Veja que Deus deixa para você propor em seu coração. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Agora, eu sei que não tenho sido remisso em ensinar vocês a dar com alegria para a igreja, a ensinar vocês a dar com alegria ao Senhor, a ensinar vocês a darem com alegria ao fundo de construção, a dar com alegria em projetos que estamos envolvidos. Eu não fui negligente nisso. Mas agora eu quero que você vire o seu foco para a pessoa que volta para casa no carro do seu lado, que senta ao seu lado no seu carro. Eu quero chamar a sua atenção para isso, para você perceber que aquele que dá abundantemente colherá abundantemente. O que dá esparsamente, colherá esparsamente. Cada homem, segundo propôs em seu coração, e isso inclui mulheres também, cada mulher, de acordo com o que tiver proposto no coração, assim dê. E agora veja o que ele diz, não de má vontade. Ele continua, nem por necessidade, pois Deus ama o alegre doador. E eu garanto que se fôssemos pesquisar, nesta congregação, eu tenho certeza, as esposas iriam dizer sim, meu marido é um bom provedor. E os maridos diriam sim, sim, eu levo provisão para minha família. Mas você faz com alegria? Então, peraí, antes de você se gabar de algo, comece a pensar nisso, você faz com alegria? Qual é a sua atitude? Quando sua esposa chega para você e diz, querido, a escola vai começar, precisamos comprar uniformes. Qual sua atitude a respeito disso? É a sua esposa e são seus filhos. Qual sua reação a isso? Qual o primeiro pensamento que vem à sua mente? O primeiro pensamento que vem à sua mente é glória a Deus, uma oportunidade para dar. Se não é, temos que fazer um ajuste. Homens, papais, ou a primeira coisa que vem à sua mente é, oh meu Deus, logo quando eu estava juntando, logo quando eu comecei a juntar um pouco, ela quer tudo. Veja isso agora. Eu estou fazendo o melhor trabalho pregando do que você dizendo amém. Especialmente vocês, meninas. Qual sua resposta quando algo assim aparece? Vê, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Lembre disso quando estiver dando à sua família. Meu Deus, o quão mais, quando você está dando para a sua família, está dando para si mesmo. A Bíblia diz que um homem e uma mulher, quando se juntam, se tornam uma só carne. Quando você dá algo à sua esposa, está dando a si mesmo. Talvez seja por isso que você não tem se alegrado, porque reconhece coisas em si mesmo e não está totalmente convencido que você é uma boa terra. Pregue aí, irmã. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Ele diz, dê não com má vontade, não com má vontade, não com má vontade. O que isso significa? Significa que você dá, mas fica rabugento, seja para quem você estiver dando. Você dá, mas ao mesmo tempo, sabe, quando ela chega lá para receber, você prende o dinheiro até conseguir falar tudo. O que você acha que eu sou, mulher, feito de dinheiro? Isso não é dar com alegria? Isso é dar com má vontade? A outra parte diz, nem por necessidade. O que significa dar porque precisa. Ah, sim, eu dou suporte à minha família, ao meu trabalho. Sim, sabemos, sabe? Todos nós pensamos e acreditamos nisso, está tudo bem, está certo, é o seu trabalho. Mas espera aí, não é isto que produzirá um grande retorno em sua vida. Não fazendo por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria, repitam, com alegria.
Quando você faz por sua família, com má vontade ou por necessidade, não espere nada de volta deles. Por outro lado, e lembre do que eu estou dizendo aqui, esta não é uma decisão que Deus toma, é uma decisão que você toma. Em apenas um instante, com apenas uma decisão, apenas uma simples mudança na maneira como você está vendo as coisas, recebendo uma revelação de Deus e dizendo, peraí, eu tenho estado errado, eu tenho roubado a mim mesmo. Tenho roubado de mim mesmo todos esses anos, por causa desse pensamento fedido, por causa da atitude errada, por causa da perspectiva errada sobre as coisas. E sabe, é verdade, muita gente olha para suas próprias famílias, muitas vezes é o homem olhando para sua esposa e crianças, mas às vezes pode ser o contrário, elas pensam, tudo que eu ganho, eles gastam. E isso é má vontade e necessidade? O que é que Deus ama? Sua Bíblia está aí, não é? O que é que ela diz? Deus ama o quê? O alegre doador. Doador, doador, doador. Doador não implica que alguém inicia isto? Se é tomado de você, então não há um doador, há uma vítima. Não é assim mesmo? Se é tirado de você à força, contra a sua vontade, você não é um doador? Se você só faz por causa do que a comunidade poderá pensar sobre você se você não fizer, ou eu sei que você ama sua família, eu sei que você os ama, mas lembre-se que o amor dá. Deus ama o alegre doador. O doador é aquele que inicia. Veem, o doador não espera até que chegue a coragem para ele tomar o passo e fazer. Nem pense em qual será a resposta baseado nas respostas anteriores. O doador é aquele que crê em Deus antes mesmo de ela chegar até você, ou dele chegar até você se a situação for inversa. O alegre doador é aquele que crê em Deus para receber a semente que será semeada. O alegre doador não é aquele que olha e diz, tudo que eu ganho, eles gastam. O alegre doador diz, glória a Deus, obrigado, Pai. Boa terra é aqui mesmo. Eu preciso de semente para semear. Mande a semente para que eu possa semeá-la nesta boa terra. Isso muda toda a forma como você vê sua família. Papais que trazem o pão, e na sociedade de hoje, mamães e papais que fazem juntos, igualmente. Embora na maioria das vezes seja mais fácil para as mamães dar para os seus filhos do que é para os papais, eles... Eu não sei, eu acho que nós homens vamos para as lojas com tão pouca frequência que achamos que ainda dá para comprar uma calça jeans por $12. Como era quando você estava crescendo? Gastar $100 num casaco? Ah, você está brincando. Quando eu estava crescendo, eu não tinha $100 nem no meu armário inteiro, eu acho. Mas não é mais assim, sabe? A economia mudou desde então. Você não compra mais roupas boas por esse tipo de preço? Compra. Isso não é bom. Não com má vontade ou por necessidade, não porque você precisa. Você não fica rabugento quando a necessidade vem. Você olha para isso e diz, glória a Deus, é boa a terra, e eu vou plantar uma boa semente nela, e eu estarei esperando uma boa colheita. Sua esposa, cara, sua esposa é uma boa terra. Você não vai perder nada, não vai te faltar nada de tudo aquilo que você investe nela. É um investimento. Você deve querer que ela tenha as melhores roupas. Que ela seja a mina mais bem vestida de toda a igreja. Opa, isso foi machista, não foi? Desculpem. Desculpem, a senhora mais bem vestida de todas. E as mulheres devem querer o mesmo para os seus maridos? Você deve querer que ele seja o mais bem vestido? Você deve querer que ele seja a pessoa que todo mundo acha que é o pastor? Você deve querer que as pessoas cheguem até ele e digam, reverendo, eu gostei muito da sua igreja. Vocês estão me ouvindo? E seus filhos também.
Seus filhos também. Eu entendo que coisas assim às vezes custam muito. As necessidades mais básicas muitas vezes são as mais custosas. Mas será que vocês não veem que quando você tem má vontade por essas coisas, o que você está fazendo é pondo um gargalo nas suas próprias finanças? Você não está machucando ninguém mais do que a si mesmo? Quando você tem má vontade nessas coisas, ouçam, o custo de vida é o custo de vida. Você não pode fazer nada sobre isso. O que você pode fazer é crer em Deus para Ele suprir cada uma das suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu te digo a verdade, eu, como todo mundo, não gosto de inflação, mas não faz diferença para mim. Se um pão começar a custar $100, Deus vai aumentar a minha renda para isto? Nem que Ele me dê uma fábrica de pão. Se você realmente crer na mensagem de prosperidade, se crer que Deus suprirá suas necessidades, o custo das coisas não vai te abalar? E quando disser respeito à sua família, você vai dizer, glória a Deus, é uma boa terra. O que a Bíblia diz sobre boa terra? Boas terras produzem as melhores e maiores colheitas. Algumas a 30, algumas a 60, algumas a 100 por um. Um solo ruim não produz nada. Sua família é uma boa terra. Mas lembrem-se, não é quando você dá com má vontade. Não é apenas o dar, não é apenas o fluxo do dinheiro partindo de você para eles. Porque isso não é necessariamente dar, o mesmo vale para os dízimos. Apenas dinheiro fluindo de você, para mim, quando eu digo eu sou o representante da igreja, isso não é necessariamente dar. Depende da sua atitude. Mas se você vê como uma boa semente plantada numa boa terra, glória a Deus, você se empolga, você se alegra com isso. Eu já disse isso, mas vou continuar repetindo até todos entenderem. Eu fico mais empolgado e alegre, não quando o cheque entra, mas quando eu o preencho e o envio. Porque eu sei que se eu envio por um caminho, ele voltará para mim. Para mim já está resolvido. Quando eu preencho o cheque e planto a semente na terra, aí já está resolvido para mim. Não quando eu recebo o retorno, ou louvado seja Deus, aqui está, eu recebo animado, entenda, eu gosto do retorno. Mas eu não fico mais empolgado com o receber do que com o dar. Na verdade, eu fico sim mais empolgado na hora de dar, porque é muito mais satisfatório. Dar do que é receber, foi isso que Jesus quis dizer quando disse melhor é dar do que receber. Alguém diz, eu achei que você ia falar sobre receber essa noite, eu estou falando. É exatamente disso que eu estou falando. No entanto, para receber você tem que dar da forma certa. Você tem que perceber que tudo que você dá, para aqueles ao seu redor, aqueles com quem Deus te pôs numa relação de aliança, sua família... Eu estou pensando aqui, vamos abrir no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Vejam o versículo 8 de 1 Timóteo, capítulo 5. Diz, se alguém não provê para os seus, especialmente para os da sua casa, negou a fé... E é pior do que o infiel. Note que Deus diz que é nossa responsabilidade dar para os da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Ele diz, se você não faz isso, então você nega a fé. Então vamos juntar as duas passagens de que falamos. Vamos falar sobre dar com alegria, não com má vontade ou por necessidade. O que acontece aqui? Se você começa a dar com má vontade, o que acontece? Se você começa a ter má vontade pelo que sua família recebe, se começa a ver errado o que eles precisam e pensa, se não fosse por eles eu juntaria. Não, você não avançaria, porque, sabe, eles são sua prosperidade. O ponto é que você não os vê assim. Sua família é a sua prosperidade. Sua esposa, seus filhos são sua prosperidade. Seu marido, seus filhos são sua prosperidade. Quer você veja isso ou não, não faz diferença, eles são sua prosperidade. Você não poderia fazer o que você faz durante a semana se não tivesse eles em casa te dando suporte e auxílio. E por causa disso, eles têm tanto direito à sua renda quanto você. Vocês são um. Vocês são um. Você está em aliança com eles. Está em aliança com Deus. Em aliança com sua igreja. Somos uma família. Veem, meu trabalho é prover para a família da minha igreja. É seu trabalho prover para a família da sua igreja. E se você não faz isso com alegria e não reconhece que tem uma responsabilidade e se não percebe que Deus te ungiu para fazer isso, note o que ele diz, que você negou a fé. Veja, nós somos um povo da fé. Andamos por fé e não por vista. Você vai ficar em fé. Nessas áreas da sua vida, você terá que perceber
o que Deus te chamou para fazer aqui e como essa atitude é importante? Você pode dizer amém? Aleluia! Diga em voz alta, eu dou com alegria. E eu reconheço a boa terra. Eu semeio a minha semente em boa terra e ela dá fruto. Ela dá muito fruto. Minha família é boa terra. Então, Senhor, eu te peço que me dê oportunidades, que me mostre lugares para semear essa boa semente na boa terra da minha família. Eu não farei isso com má vontade. Eu não farei isso porque tenho que fazer. Eu farei com alegria. Buscarei oportunidades de ser uma bênção. Você as mostrará para mim. E eu te dou a minha palavra que eu agirei. Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de receber uma grande colheita. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha a atitude certa para com a sua família e as suas finanças vão aumentar. Tenha uma atitude certa no dar para aqueles que estão mais próximos de você. E você descobrirá que suas finanças aumentarão. O que muitos de nós fazemos é nos empolgarmos para dar a alguém que está longe, pessoas conhecidas, alguém que nós, conhecemos, mas não é necessariamente parte da família, mas nossa própria família. Fazemos se sentirem culpados só de pedir? Atenção! Eu estou falando a verdade. E muitas vezes fazemos isso porque não pensamos. Apenas não pensamos. Deus está liberando uma palavra para você através de mim hoje. Você me conhece, conhece meu ministério, a minha vida, o meu histórico. Você sabe que eu não venho aqui e digo assim diz o Senhor. Podemos inclusive contar nas duas mãos a quantidade de vezes que eu fiz isso em 10 anos, mas eu estou dizendo isso hoje, que o Senhor está te dizendo que a sua família é boa terra e que você a tem negligenciado. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.